hoje estreando o novo cenário dos estúdios do programa O Libertário. É isso mesmo. Vamos aí seguir em frente com o quadro da jornalista Isabel Almeida, Flash Brasília. Oi pessoal, eu estou aqui na clínica Metá, clínica de medicina estética, e vou conversar com a empresária Edivânia Pimentel, que ela vai explicar qual e como é esse procedimento que eu vou fazer aqui na clínica dela hoje. Exatamente, Isabel. Hoje a Isabel vai fazer o Ultraformer 3, que é um lifting facial sem corte. E ele é super benéfico para rejuvenescimento, para ancoragem muscular. Na verdade, ele é um lifting sem corte e a pessoa pode sair daqui após o procedimento e fazer suas atividades normais do dia a dia. É super inovador e é uma tendência de sucesso porque ele faz corporal e o Ultraformer trata também o facial. E os resultados, os benefícios são a longo prazo. Essa é a vantagem. Gente, eu estou ansiosa para fazer esse tratamento, porque mesmo na pandemia as pessoas estão se cuidando, não é mesmo, Edivânia? Sim, até porque a gente precisa de estar com a nossa autoestima bem, né, em alta, porque o nosso psicológico já não anda muito bem, precisamos de cuidar da nossa autoestima, porque contribui, né, para a gente sentir melhor, para sentirmos melhor, né? Edivânia, e você inaugurou a clínica pouco tempo antes da pandemia ou na pandemia? Na verdade, Isabel, eu inaugurei na pandemia. Eu fiquei um ano em reforma, um ano projetando para oferecer realmente o melhor para os pacientes, preços acessíveis, um ambiente bacana para o paciente sentir realmente bem nesse lugar. Foi projetado especialmente para isso. E eu comecei, quando inauguramos, tive que fechar. E depois reabrimos agora há 3 semanas e estamos funcionando normalmente, com todas as medidas de segurança, lógico. E a clínica é aqui, gente, no sudoeste. Depois vou deixar os contatos para você. Venha marcar aqui a sua avaliação. Entra aí no Instagram da Metá, Clínica Avançada Estética, e você vai saber todos os procedimentos aqui. Mais tarde você vai me ver linda, maravilhosa. É o programa Libertário com novidades para você. Confira agora o quadro Ellen Moreira. Olá, estou na residência da renomada escritora, querida Grácia Cantanhede. Ela que lançou recentemente 9 livros. E há 2 anos fez uma homenagem a Brasília, lançando esse livro maravilhoso, Brasília, Meu Amor. Grácia, fala um pouquinho sobre suas obras e sobre seu amor por Brasília. Ellen, eu cheguei em Brasília em 1972. Eu vim com muita ilusão e tive toda a receptividade do mundo. Tenho sido muito feliz aqui, gosto muito de Brasília. Considero essa cidade que eu morei mais tempo. Então eu me considero uma mineira, uma brasiliense que nascida em Minas Gerais. Mas eu sou brasiliense de qualquer maneira. De coração, né? E meus livros foram escritos todos aqui, porque no início, quando eu era muito jovem, eu escrevia, jogava fora, não guardava, não tinha essa preocupação. Sim. Depois eu comecei a escrever, eu escrevi esse meu livro aqui de crônica foi resultado de 3 anos escrevendo para o caderno Mulher do Correio Brasiliense. Então eu separei essas crônicas e lancei neste livro. Agora, o meu mais recente livro é este. Embora eu já tenha outro, o Devastada já está em revisão. Esse livro eu escrevi na pandemia. Então foi um tempo de trabalho árduo, me dediquei totalmente, porque eu sou obsessiva, eu me dedico
Integralmente. Eu escrevo todos os dias. Olha. Agora eu tenho um novo amor, que é meu netinho Enzo, que tem 6 meses. Parabéns! É uma lindeza. Eu andei olhando as fotos pelo Instagram. Ele é um amor. Então, é o meu primeiro neto. E esses são... Eu tenho 2 filhos homens e 9, por enquanto, 9 filhos livros. São os livros. As suas obras maravilhosas, né? E Brasília, meu amor, o que você escreveu nesse livro que te encantou? O que tem de referência de Brasília nesse livro? Que inclusive, gente, eu não li ainda, mas eu vou ler essa obra. Brasília, meu amor, foi o resultado de um amor muito grande mesmo pela cidade. E eu tive um insight de lançar em 2019. Quem estava escrevendo para homenagear a cidade nos 60 anos, que foi o ano passado, não pôde lançar. Então eu fui feliz, né? Porque eu lancei antes da pandemia. E fiz a minha homenagem à cidade que me acolheu tão bem. É isso. Mas são crônicas, contos, poesias. Eu navego por essas águas todas, né? Escrevo romances, contos, poemas e crônicas, ensaios. Eu escrevo todo tipo de... A literatura não me limita, não. Pelo contrário. Eu tenho voado bastante nas asas da imaginação. Agradeço muito a vocês, desejo sucesso ao programa e estou sempre às ordens. Agora tem outro livro para lançar, que é o Devastada, e eu espero vocês aqui também para falar sobre ele. Viremos, né? Então, gente, até o próximo quadro Ellen Moreira, no programa O Libertário. Parabéns, Brasília, pelos seus 61 anos. Amigos do Bem, uma iniciativa louvável entre amigos, para ajudar pessoas que estão passando necessidades seríssimas com essa pandemia. Muitos estão passando fome. Então, participe, ajude. Só vê nesse link que está aqui embaixo e veja como você pode ajudar. Meu nome é Teodoro Remija, sou cabeleireiro e maquiador de moda. Já participei de diversos desfiles de marcas famosas, né? No São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week e Minas Trend Preview. E também participando das conexões de moda internacionais como Paris, Milão e Londres. E hoje fui convidado a ser embaixador da nova linha BKD, que é uma linha que foi desenvolvida à base de caviar, que nos proporciona hidratações para os diversos tipos de cabelos, sendo os cabelos lisos aos cabelos mais étnicos e os cabelos ondulados. E também temos umas colorações todas baseadas à base de tendências internacionais que hoje desenvolve para esse cliente, né, para esse cliente consumidor, um lançamento a cada uma nova cor. E eu convido vocês a experimentar a BKD. Letras no céu de Brasília sempre a girar, sempre a encantar, poesia, filosofia, tudo astral, é isso mesmo. O quadro agora, reflexões, começando com o escritor Pietro Costa. Salve pessoal, grande satisfação estar aqui de volta no Libertário, programa transmitido pelo canal 12 da TV comunitária do DF. Edição de abril, né? Mês em que Brasília completa 60 anos. Estou aqui justamente para prestar minha reverência, exaltando em versos a nossa capital da esperança. Então apresento a vocês um clipe poético que eu produzi com os versos Ora e Labora, de minha exclusiva autoria, recitados pela incrível Valéria Brasil Calegari. E antes de começar, uma brevíssima apresentação de minha parceira. Natural de São Paulo, descobriu num período de crise existencial que se expressava bem melhor escrevendo. Descobriu também que quando escrevia, exorcizava os seus fantasmas. Declamando suas poesias, descobriu que ama fazer isso. Decidiu, portanto, seguir esse caminho. Porta a voz do poeta e se apaixona pela poesia. Com vocês, Ora e Labora, de Pietro Costa. Ora e Labora, capital inicial.
20ª colocação de Pietro Costa, com pseudônimo Capital Inicial, no prêmio Alan Vigiano, categoria Poesia em Certame, o qual recebeu a média de 130 inscrições. Enaltecer 60 anos de histórias é restabelecer autênticas memórias. Do chão seco do Planalto e sua poeira acumulada, ergueu-se um sonho alto de uma mente visionária. Nas asas vastíssimas do presidente JK, os destinos de toda uma nação planear. Ora elabora, na cidade capital. Ora elabora, para um distrito federal. Ora elabora, o deserto virou campo de obra e uma lírica urbe aflora. Quem sabe, faz a hora. Cava, corta, serra, solda, engenho máximo de oportunidades, labor árduo de candangos e timoratos, mãos operosas em intensas atividades, lapidando a preciosa joia do cerrado. Nos prédios de fachada envidraçada, a magnitude da lírica urbe é realçada. A renomada profecia encontra reflexos, sonhos futuristas e mistérios concretos. LBV e seus impressionantes vitrais, templo budista, máximas orientais, a Dom Bosco, a catedral, a igrejinha. O vale amanhece com casos de ufologia, credos e crenças coexistem, harmonia. Enfeitando as retinas com ipês amarelados, emolduro suas lembranças com um quadro. Lágrimas de aurora florescem o imaginário. Um entardecer que parece uma quimera, o sol a desmaiar no recanto das vistas. Sua rutilente, lúcida espere pela janela. No anoitecer, desprovido de ondas e praias, mergulho no âmago de sua orla estrelada, até enfim encontrar radiante entre quadras a esperança ao longo de postes e calçadas, revestindo Brasília e sua aura iluminada nos olhares de crianças felizes e integradas. Vamos seguir em frente e você vai conferir agora um videoclipe inédito da banda Rock Brasília. É isso mesmo, a banda foi fundada em 2014 por mim, Rogério Águas e Murilo Lima, ex-Capital Inicial. Então confere aí, valerá! O momento
Especial tributo ao maestro Remy Portillo. Estamos começando com o segundo bloco. Você já sabe, são 3 blocos para homenagear essa figuraça da cidade. Remy Portillo é responsável pelo único folclore da curta história de Brasília. Vamos conhecer agora um pouquinho da biografia desse grande artista que marcou a capital do nosso Brasil. Eu sou a Anitta, mãe do Remy. Me casei com o José Ramos Portillo, que é o pai do Remy, no dia 30 de maio de 1962. Casamos em Goiânia e viemos aqui para Brasília porque ele tinha conseguido uma casa no acampamento do DNR. E os anos se passaram, vieram os filhos, que foi a Roma e foi a primeira, depois o Remy. E aí nós mudamos para a 312 Norte, ficamos pouco tempo lá, depois conseguimos um apartamento na 311 Sul, onde tudo começou. Cai dos ares, vem dizer o caminho da esperança, vem deixando rastro como um feixe de luz. O meu marido, José Ramos Portillo, ele era da Rádio Nacional aqui de Brasília. Cantava em Goiânia também, na Rádio Anhanguera. Mas ele optou pela carreira jurídica, né? Ele preferiu ficar na carreira jurídica, mas a semente ele plantou nos filhos, nos netos, que herdaram essa musicalidade toda. O Remy, logo pequeno, o pai conseguiu um piano, comprou um piano e ele se interessou. Aí colocamos ele numa aula particular, depois na escola de música, que ele fez durante muitos anos, lá também estudou. E logo, ele adolescente, ele fez parte de festivais, participou de festivais. Inclusive tinha um na nossa quadra, que era o Cabeças, que era o Neio Lúcio que comandava. Enfim, foi aí que brotou essa musicalidade toda no Remy. Ele estudou, com o tempo ele fez parte do grupo Mel da Terra, né? Foi um dos participantes, Mel da Terra, depois do Oficina Blues, e aí deslanchou toda a carreira dele, começou toda a musicalidade dele, foi através do grupo Mel da Terra, que fez bastante sucesso aqui em Brasília, e depois ele fez parte também do grupo Oficina Blues, que também fez um sucesso muito grande aqui em Brasília. Então é isso. Você vai conferir agora as homenagens ao Remy. E vamos começar pelo guitarrista e fundador da Legião Urbana. Fui amigo do Remy por muito tempo e tive a oportunidade de trabalhar com ele também musicalmente. E eu me lembro que na época em que a gente trabalhou, que foi uma época assim
de grande produção musical em Brasília, das bandas de rock, era aquele contexto daquele período do rock and roll. Eu tive a oportunidade de tocar com ele no Grau da Terra e no Unidade Móvel. E uma característica muito interessante dele, como músico, é que ele era essencialmente 100% intuitivo. Dominava o instrumento, dominava uma técnica que ele tinha lá. Quando ele pegava no instrumento, que eu digo piano, porque quando ele pegava no violão, ele modificava também a afinação do violão e compunha coisas com elementos assim da Renascença, do Barroco, que na época, como eu estava na universidade e eu gostava de analisar essas músicas, eu realmente ficava muito surpreso com aquilo, com aquela usina de ideias. O Rémy era música essencialmente pura, era realmente incrível, um grande amigo, um grande músico. O Rémy era um amigão, mas não qualquer amigão. Sua amizade tinha que ser conquistada praticamente todos os dias, porque ele era muito irrequieto. Sabe aquela gradação do pH da água que vai de 1 a 14, onde 1 é o máximo de acidez e 14 é o máximo de alcalinidade e o 7 é neutralidade total? Pois é, ele nunca ficava no 7, ele sempre esteve nos extremos e isso não é fácil de administrar. Mas acho que isso também é uma característica de quem faz as coisas acontecerem. Tem uma passagem importante em que tive problemas com minha saúde. Passei pela experiência de um infarto e, como músico, não tinha seguranças e garantias monetárias para cobrir despesas hospitalares. Um dia, já em casa, chamei o Rémy para ver se bolávamos alguma coisa para me ajudar nesse quesito. Então ele pôs a andar um projeto onde músicos e bandas fariam shows angariando fundos para tanto. Foi bem legal o resultado, mas não teria acontecido se não fosse o Rémy. Ele tinha comigo, particularmente, uma relação de confidencialidade. Quantas vezes ele me pediu para ajudar com suas dúvidas, principalmente com assuntos de casal. Pois para ele eu era o expert da banda. Afinal, me conheceu casado com uma mulher que permanece assim até hoje, mais de 40 anos. Não sei se fui um bom conselheiro, pois nunca impus uma solução, mas sempre dizia para seguir mais ao coração que à cabeça, pois coisas do amor não se explicam. Estou com um projeto pessoal de composição e interpretação que tive a oportunidade de mostrar a ele, e parece que ele gostou muito e gostaria mais ainda de participar. Conversamos sobre isso na WA Studio, onde está registrada em gravação grande parte dessa obra. Esperávamos só por sua disponibilidade, pois ele estava comprometido com outros projetos. E de qualquer forma, perdi um amigão, um talentoso músico com o qual sempre podia contar para meus projetos. Um confidente, enfim, alguém que fará e faz muita falta. É uma ficha que não consegue cair. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Fê Lemos, sou o baterista e fundador do Capital Inicial e também baterista e fundador do Aborto Elétrico. E eu queria dizer aqui uma palavrinha pro grande Rémy Portillo, que foi um dos maiores músicos que já houve em Brasília. E infelizmente os nossos rumos se separaram muito cedo. Eu, após formar o Capital Inicial em 1982, em 1985 me mudei para São Paulo, então eu perdi contato com grande parte do pessoal de Brasília. Mas eu queria contar uma história, né, da época que nós nos conhecemos, e isso é no início dos anos 80, 1980, 1981, quando eu tocava com o Renato Russo e o Flávio Lemos, meu irmão, no Aborto Elétrico. E nós tínhamos a turma dos punks, né, da qual fazia parte também a Plebe Hood, Blitz 64
e tantas outras bandas que surgiram nessa época. E o Mel da Terra era a banda mais famosa de Brasília, né? O Mel da Terra tinha uma ligação muito forte com o MPB, e nós éramos punks, né? Então a gente batia de frente, assim, a gente falava, não, esses caras são os hippies, né? E a gente era os punks. E é engraçado porque estávamos juntos criando a cena musical de Brasília, cada um na sua área, cada um com as suas influências, mas acho que transformando uma cidade tão nova num dos polos culturais do Brasil, pelo menos na área da música. Essa movimentação toda que aconteceu no início dos anos 80 acabou transformando Brasília e transformou o Brasil também. Então eu me lembro com muito carinho dessa competição que havia entre o Mel da Terra e os punks, né? O Mel da Terra tinha uma projeção no Festival Cabeças e o Aborto Elétrico tentava entrar no festival e não conseguia, e o Mel da Terra estava sempre tocando lá, a gente ficava com raiva, mas é uma pena que, infelizmente, né, o Mel da Terra não pôde dar continuidade à carreira. Eu soube que depois o Remy e o Renato viraram grandes amigos e eu, infelizmente, não pude compartilhar da amizade com o Remy. Nossos contatos foram realmente esporádicos, mais nessa época, né, já 40 anos atrás. Mas fica aqui uma lembrança de uma época muito rica, uma época de efervescência cultural, uma época onde Brasília se bastava, eu acho, em termos da produção cultural. O que a gente fazia na nossa cidade era suficiente para nós e tinha até competição, entendeu? Então isso era muito legal. Pô, felicidades para a família do Remy e, enfim, eu espero que esse documentário valorize um personagem tão importante da música de Brasília. É isso aí. Quando tivemos a ideia de fazer o tributo a Remy Portillo, eu, Felipe Portillo, que é filho do Remy, e o Magu, concordamos logo no início com a ideia de que Remy é a cara da cidade. O Felipe não estava lá, mas ouviu dos seus pais, ouviu do Remy, da sua família, que uma coisa acontecia ali em 1980, 1979. Eu e meus colegas éramos adolescentes e íamos aos shows. Na verdade, nós íamos aos eventos. Chegando lá, a gente já sabia que encontraríamos a Chapa Branca, a banda oficial do GDF. A gente achava até que a banda era do GDF mesmo. E o Mel da Terra ia tocar aquelas músicas maravilhosas, principalmente a Estrela Cadente, que já estava no nosso consciente coletivo e continua povoando o nosso consciente coletivo até hoje. Por isso que Remy merece todas as honras. Ele é a cara da cidade. Eu sou Engels dos Espíritos, gostaria de prestar minha singela homenagem ao amigo e grande instrumentista, compositor, maestro, pai de família, Remy Portillo. Quando eu soube do falecimento do Remy, eu entrei em choque, porque a gente nunca espera que uma pessoa tão jovem, cheia de vitalidade, possa não estar mais entre nós. Eu só tenho a dizer a você, Remy, e a toda a família, gratidão por você ter sido sempre uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, e que contribuiu de forma expressiva para a música brasiliense, para o crescimento da música brasiliense no Brasil e, sobretudo, tem influenciado gerações de instrumentistas, de músicos na cidade. O seu trabalho com o Mel da Terra, com a Oficina Blues,
será eternizado em nossos corações, em nossas almas, em profunda gratidão. Eu espero que Deus, e oro para Deus te receber com muita luz e que você esteja alicerçado de toda a estrutura espiritual para estar junto de Deus. Esteja em paz, meu irmão. Eu amo você. Gratidão. Sobre nossas cabeças, dentro de nossas cabeças. Infelizmente, o segundo bloco do tributo ao maestro Remy Portillo termina aqui. Mas no terceiro e último bloco tem mais. Você vai poder conferir os projetos que vão levar o nome do Remy muito mais além. É isso aí, sempre novidades para você. Confira no próximo programa a cobertura completa da condecoração que o advogado e cônsul do Gabão, em Pernambuco, recebeu da Federação Nacional dos Policiais Federais por atuação em prol de melhorias na segurança pública do Brasil.